Você é um escritor arquiteto e precisa estruturar todas as suas cenas para conseguir escrever? Então fica aqui porque eu vou te apresentar a ferramenta suprema de planejamento de capítulos. Oi, eu sou a Sabrina e hoje a gente vai falar sobre como construir uma escaleta. Mas antes da gente continuar, já deixa um like, um comentário e se inscreve no canal porque isso ajuda bastante. Bom, começando pelo começo, o que é uma escaleta? A escaleta é uma ferramenta muito usada por roteiristas, de produções audiovisuais, para fazer o resumo de cenas de todos os roteiros. Mas ela foi ali adaptada por romancistas, então a gente, escritores de livros, usamos bastante também. Ela tem diversos formatos e jeitos assim de fazer. Mas ali dentro do audiovisual ela é uma coisa bastante simples e que tá ali realmente só para resumir em algumas frases as cenas de cada parte ali do roteiro. Mas como nós, escritores, somos um pouquinho doidos das ideias, a gente fez um negócio um pouco maior, a gente deu uma transformada ali, no que significa uma escaleta. E assim, cada um tem o seu jeito de fazer, obviamente, mas a gente pegou o que era uma coisinha simples e uma ferramenta muito útil e a gente transformou em um negócio assim gigantesco. Então, como você pode fazer a sua escaleta? Isso depende de como você gosta de estruturar os seus planejamentos. Porque a sua escaleta pode ser muito simples, dividida entre capítulos e resumindo ali as cenas com uma frase mesmo, uma coisa mais perto do original. Ou ela pode ser bem detalhada, praticamente o esqueleto do seu capítulo. Então você vai ter que colocar lá tudo que vai acontecer em detalhes, só não vai ser o capítulo escrito em si. Eu costumava fazer da primeira forma, uma coisa mais resumida. Só que eu percebi que não ajudava tanto quanto eu esperava que a escaleta ajudasse. Então eu comecei a fazer de uma forma um pouco mais detalhada. Bem mais detalhada, na verdade. É um negocinho mais aprofundado, assim, que vai bem no cerne da questão. Mas, como eu disse, vocês escolhem como vocês vão fazer a de vocês. Eu só vou mostrar como eu tô fazendo agora, pra vocês terem um parâmetro. E se quiserem fazer igual ou mudar alguma coisa, personalizar do seu jeito, fiquem à vontade. Então, atualmente, nas minhas escaletas, eu começo com o resumo, que é um resumo do capítulo inteiro, dos eventos principais do capítulo. Então, basicamente, a minha primeira parte da escaleta de hoje é o que a minha escaleta antiga era. Para exemplificar para vocês como ficaria isso mais ou menos, eu vou dar um exemplo de um livro bastante conhecido, que é Orgulho e Preconceito. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu gosto muito dessa história. Então, enfim... pensando ali no primeiro capítulo de Orgulho e Preconceito, que é quando as meninas ficam sabendo sobre a vinda do Bingley pra Hertfordshire. Ali a gente tem, então, basicamente, a família conversando sobre isso. A gente poderia resumir os eventos principais desse capítulo como o Sr. Bennet conta pra família inteira que está chegando na cidade um moço solteiro e rico, e as meninas ficam muito animadas com essa notícia. Ponto. Esses são os eventos principais do capítulo 1. Na verdade, eu não lembro se o capítulo 1 tem mais coisa, mas vamos focar nessa parte. Fechando o resuminho, os eventos principais da história, desse capítulo no caso, a gente vai para o objetivo do capítulo. Então, como é que ele vai impulsionar o desenvolvimento da sua história? Ele vai introduzir personagens, introduzir um conflito, desenvolver personagens, ele vai criar conexão entre os personagens. Todo capítulo, ele precisa ter essa função, uma função, pelo menos. Pode ter mais de uma também. Mas precisa ter uma função na história, então não pode ser um capítulo solto que não vai agregar em nada. É necessário que cada cena leve pra frente e vá desenvolvendo a sua narrativa. Então, responder isso na sua escaleta já é uma forma de você entender qual é a função do seu capítulo ali e se ele realmente é necessário. Nessa parte, você não precisa responder de uma forma muito detalhada, sabe? Tipo, você só pode falar mesmo qual que é o objetivo. Aqui, então, nosso primeiro capítulo, a gente vai introduzir personagens, porque é o primeiro capítulo, e a gente vai
dá uma informação crucial para a história, que é a vinda do Sr. Bingley para o lugar lá que eles moram. Fechamos essa parte, beleza. Então a gente vai ir para a estrutura, do começo ao fim. O que significa isso? A gente vai relatar brevemente, resumindo também o que acontece no início do capítulo, qual que é o ponto alto do capítulo e como ele acaba. Basicamente, início, clímax e desfecho gancho para o próximo capítulo. Por que a gente pode fazer essa parte? Porque ele vai nos dar o ponto de ligação entre uma ação e outra, que vai fazer a gente conseguir desenvolver melhor a história. Então a gente vai saber que a gente tem que vir do ponto A pro ponto B e do ponto B pro ponto C, entendeu? E aí na hora de pôr a mão na massa, a gente já vai saber mais ou menos como a gente vai pegar desse ganchinho pra esse ganchinho, desse aqui, e ir ligando todas as cenas e todos os momentos desse capítulo. Chegamos então, finalmente, na parte de descrever cada cena do seu capítulo. Aqui você vai descrever as cenas, não o capítulo em si como um todo. Você vai descrever cada cena que existe nesse capítulo detalhadamente. Então você pode responder, antes de fazer uma descrição mais aprofundada das ações mesmo. Quem são os personagens que estão nessa cena, onde eles estão, qual o objetivo específico dessa cena, como você quer que o leitor se sinta lendo isso. Essas perguntas que, vão ajudar você a construir a sua narrativa, sabe? Sem contar, é claro, a parte detalhada do que acontece de fato, as ações em cada cena. Então você vai fazer isso para cena 1, para cena 2, para cena 3, quantas cenas tiver no seu capítulo. E por fim, você vai responder qual que é o gancho desse capítulo, dessas cenas, o que vai fazer o seu leitor querer continuar lendo a sua história. Beleza, a gente tem uma estrutura de escaleta, a gente já sabe como fazer. Onde é que eu faço isso? Atualmente eu pago um aplicativo de escrita chamado Fortelling, onde pelo aplicativo pago consigo criar minhas próprias ferramentas ali dentro do app. Então eu consegui criar a escaleta lá dentro. Mas, óbvio que você não precisa pagar um negócio para fazer. Então, você pode fazer em formato de tabela no Docs, você pode fazer no Notion e qualquer um desses aplicativos de organização que são gratuitos. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz no Notion, porque eu sou meio doida das ideias e eu gosto de fazer em 2 lugares pra ver como fica. Mas no Notion acaba ficando um pouco mais organizadinho e mais separadinho do que eu consegui fazer lá no Fortelling, porque apesar de ser muito bom, o Fortelling ainda tem algumas... não é assim tão livre assim pra gente mexer. Mas pra mim ele é muito bom, funciona. Eu só fiz assim no Notion porque dá uma diferenciação melhorzinha. Então, essa é a página de escaleta, vocês estão vendo agora na tela. E aí eu separei em colunas de ato 1, ato 2, ato 3, o que vai me ajudar a estruturar a história de uma maneira mais assertiva, né? Então a gente já sabe quais são os capítulos do ato 1, do ato 2, do ato 3. E se a gente perceber, né, que um capítulo tá no ato errado, a gente pode mudar. Uma das formas de fazer escaleta comumente, assim, é com cartões, sabe? Tipo, fichas. As pessoas escreviam os resumos das cenas nas fichas e colocavam numa mesa. E às vezes trocavam de ordem quando percebiam que realmente precisava disso. Então, aqui dá pra mexer um pouco com isso também. E aí, dentro dos capítulos, você pode ver que aqui a gente já começa com status e data. Data é importante pra quando você estiver planejando ali ter uma meta de quando você vai terminar a sua história. E é bom colocar uma data de quando você quer terminar esse capítulo. Aqui eu tenho também personagens. Aí a gente pode inserir todos os personagens que aparecem nesse capítulo. E depois lá embaixo a gente diferenciar quem aparece por cena. E o local onde se passa, né? Porque também é importante saber ter bem claro na sua mente o cenário de onde está passando a história. E também o status, né? De andamento. Se tá em andamento, se tá parado, se tá concluído. Aí aqui eu coloquei tudo aquilo que eu falei pra vocês. E uma descriçãozinha que vai me ajudar ali na hora de preenchendo essas partes. Então, descreva os principais acontecimentos do capítulo em ordem cronológica, né? Que faz parte dos eventos principais, o resumão.
E se você quiser, inclua ações, diálogos importantes e reviravoltas que vão te ajudar ali na hora de escrever a sua história. O objetivo do capítulo, então, como é que ele vai impulsionar o desenvolvimento da história, a estrutura, né, que é começo, clímax e desfecho. E aqui as partes das cenas, vocês podem ver que tá tudo aqui, tudo que eu falei. Tem várias perguntas a serem respondidas. Não é uma coisa que você precisa, assim, não é obrigatório você responder tudo isso, mas eu acho que acaba ajudando bastante quando a gente faz isso. Então, é isso, e ele é dividido por cena. Então, cena 1, cena 2. E é isso. Essa é a minha escaleta. Eu acho que tá funcionando muito melhor agora, que eu fiz de uma forma mais detalhada. Antes ela não tava funcionando muito bem. Tava um pouquinho complicado. Inclusive eu tive que dar umas pausas nas minhas escritas, porque não tava conseguindo desenvolver muito e escrever muito, porque a escaleta não tava tão fechadinha. Então eu mudei pra essa forma e eu achei que seria legal trazer um conteúdo sobre como fazer isso, porque para escritores e arquitetos é muito importante ter essa parte de planejamento muito bem fechadinha. Inclusive, se você é do planejamento, eu indico muito Notion para vocês fazerem isso, porque é gratuito, tem vários templates gratuitos mesmo lá, que são, assim, muito bons. E eu tenho um template gratuito também, que é bem simplesinho, assim, pouco aprofundado. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Ele é ok, né? Ele é meio superficial. Mas eu estou pensando em fazer uma versão bem aprofundada dele. Com desenvolvimento de mundo, ficha de personagem maior e mais aprofundada. Desenvolvimento da estrutura narrativa mesmo. Então, tô pensando em fazer um template maior. E nesse caso eu cobraria porque vai dar um trabalhinho. E eu quero colocar essa escaleta lá dentro também. Então, se você gosta dessa ideia, se você acha que talvez ter um template bem completo ia ser bom pra vocês, me falem nos comentários, porque aí eu vou saber se vocês têm interesse e faço de fato. Bom, é isso, eu acho que esse vídeo foi mais curtinho, mas a escaleta é uma coisa muito simples de fazer e vai ajudar muito, então fica aí a dica. Se você gosta de ter esse plano prévio aí dos capítulos, a escaleta é a ferramenta ideal e eu acho que vai ajudar bastante na escrita de vocês. Não se esquece de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal para os próximos vídeos.